Irmão, como sempre, é uma grande alegria poder estar aqui, novamente com a igreja de Poá, poder louvar a Deus com os irmãos e poder também pregar a palavra do Senhor. Trago um abraço da nossa igreja, Igreja Presbiteriana da Praia do Canto, e reitero que a igreja está de portas abertas. Aqueles que quiserem nos visitar no Espírito Santo, serão muito bem-vindos lá à nossa igreja. Vamos abrir a palavra de Deus, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler do verso 7 ao verso de número 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso de número 10, nos diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Oremos mais uma vez. Praza-te, ó Senhor, em falar ao teu povo por meio da pregação da tua palavra. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos aprender, ó Deus, da tua vontade, precisamos ser formados dia a dia, ó Deus, forjados segundo o caráter de Jesus Cristo, nosso Senhor, Redentor, irmão mais velho. Nós queremos que nesse momento o Senhor leve todo o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo. Que a nossa atenção esteja voltada, ó Deus, à Escritura. Ó Deus, que nesta noite saiamos daqui de fato, ó Deus, edificados, exortados, consolados pela Tua palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, usa a minha vida a fim de edificar, ó Deus, a vida dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 119, lá no verso de número 71, traz um texto bastante conhecido e pouco compreendido, ou que poucos querem experimentar, mas diz assim: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os seus decretos. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os seus decretos. Mas a despeito disso, daquilo que diz a palavra do Senhor, muitos acham que a vida cristã ela não pode ter aflições, crentes não devem passar por aflições, e se você passa por problemas e por aflições, certamente há algum problema na sua vida. Eu lembro que na primeira igreja que eu pastoreei, há 14 anos, havia uma senhora que contribuía com um desses programas de televisão e recebia aquele monte de livro que vinha do programa, e ela achava de fato que crentes não ficavam doentes, que crentes não tinham problema de saúde, até o dia que ela caiu de cama, foi parar no hospital e me ligou e disse assim: Pastor, eu estou aqui no hospital, mas por favor não diga para ninguém que eu estou aqui no hospital. E ela estava de fato envergonhada, porque na cabeça dela, crentes não passam por aflição. Eu me lembro que uma vez no estudo eu perguntei para ela: o que a senhora acha do apóstolo Paulo? Paulo passou por problemas, e eu citei exatamente esse texto aqui que nós lemos nessa noite. E ela falou assim: eu acho, pastor, que o apóstolo Paulo tinha algum problema.
E era bastante difícil tentar convencê-la a respeito disso, porque a pregação ou a propaganda a respeito de não ter problemas, ela é muito forte e chega a ser slogan de certa seita que nós temos no Brasil, que diga: pare de sofrer, como se o sofrimento fosse algo que não conviesse à vida cristã. E nós notamos isso também no dia a dia. Experimente perguntar para o seu irmão se tudo bem. E se ele for sincero naquele dia e disser assim: olha, não está muito bem não, aí a gente já fica meio com o pé atrás. As pessoas têm medo de falar que não estão indo bem, que estão passando por alguma aflição, por alguma tribulação, e tudo isso cai por terra quando você olha para a palavra de Deus, onde vários dos personagens da Escritura passaram de fato por aflições, a ponto de o salmista aqui dizer: foi bom eu ter passado por aflições para que eu pudesse aprender os teus decretos. E o caso aqui do apóstolo Paulo, no capítulo 12, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta aí no capítulo 12, é um caso exatamente desses. Paulo escreve aqui a sua segunda epístola aos Coríntios, lá por volta do ano 55 depois de Cristo. Depois que ele deixa a igreja de Éfeso, provavelmente ele estava na Macedônia quando ele escreve esta segunda epístola. Na primeira epístola, se os irmãos relembrarem bem, Paulo vai repreender bastante a igreja de Corinto. Era uma igreja cheia de divisão, cheia de pecado, uma igreja de pessoas orgulhosas, e Paulo gasta muito tempo exortando aqueles irmãos. Nessa segunda epístola, se você for do capítulo 1 até o capítulo 9, você vai ver que o tom da carta é bastante diferente. Paulo expressa aqui a sua alegria, a sua gratidão com o arrependimento dos coríntios, por muitas coisas que eles já tinham revisto na sua vida. E a partir do capítulo 10, aí sim, ele muda de novo o tom da carta. Já não é mais aquela alegria, porque Paulo vai precisar aqui abordar um problema bastante sério na igreja de Corinto e na igreja em geral do primeiro século, que era o problema dos falsos mestres. Os falsos mestres, eles surgiam dentro do povo de Deus, da igreja, e começavam então a proliferar bastante heresia, e muitas pessoas seguiam estes falsos mestres. Se você lembrar bem da epístola de Pedro, da segunda epístola de Pedro, Pedro vai ser bem claro dizendo que surgiria do meio do povo estes falsos mestres, mas que o tempo de julgamento deles não tardava. Pedro ainda diz: muitos vão seguir a prática destes falsos mestres. E aqui Paulo então está tratando destes falsos mestres. Ele chama aqui de falsos apóstolos, pessoas que chamavam para si o título de apóstolos, e pior do que isso, lançava contra Paulo algumas acusações, dizendo: Paulo, ele é um homem bastante durão nas cartas que ele escreve, mas quando ele está presente em pessoa, ele é fraco. E Paulo chega a ser irônico a respeito disso, dizendo assim: eu prefiro ser duro assim, é melhor eu ser duro, eu não quero ser duro pessoalmente com vocês. Então estes falsos apóstolos estão ali na igreja, homens que não se sujeitavam à autoridade e acusavam Paulo de ser estulto, de ser fraco e de ser deficiente quanto a experiências religiosas. Eles diziam que eles tinham experiências particulares e religiosas que faltavam no apóstolo Paulo. E é por isso que Paulo começa aí o capítulo 12, falando exatamente a respeito disso. Veja só como ele começa o capítulo 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém. Paulo sabe que não convém se vangloriar de algo que ele experimentou da parte de Deus. Mas para defender o seu apostolado, ele está dizendo: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as revelações, as visões e revelações do Senhor. E aí então ele começa a história dizendo o seguinte, como se não fosse ele: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E então ele diz: de tal coisa me gloriarei,
não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Perceba como Paulo está aqui dizendo, olha, eu sei que não convém me gloriar, eu estou falando uma verdade, eu tive de fato essa revelação, mas eu não vou me gloriar, a não ser que eu ceda ao pecado. É por isso que ele está dizendo aqui, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Salvo se eu sucumbir à tentação. Verso 6, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê, ou de mim ouve. E o ponto de Paulo aqui é bastante interessante. Ele está dizendo, olha, eu quero que vocês tenham uma impressão a meu respeito, por aquilo que vocês estão vendo e ouvindo. E não por eu estar contando experiências, o que é bastante curioso, porque nos nossos dias as pessoas querem contar as suas experiências a fim de serem reconhecidas como mais espirituais, como pessoas mais íntimas de Deus. E Paulo não, ele está dizendo, olha, eu quero que vocês pensem de mim aquilo que vocês estão vendo em mim. Vocês vão ver coerência no meu viver e na minha pregação. Ele tinha consciência, porém, se os irmãos olharem aqui, que toda aquela revelação que foi dada a ele, dele ter ido aqui ao terceiro céu, e é bastante interessante essa expressão, porque eles entendiam que o primeiro céu é esse que nós vemos aqui, onde estão as aves, as nuvens. O segundo céu seria um pouco mais acima, onde está o firmamento e as estrelas, mas o terceiro céu, não, o terceiro céu era o lugar da habitação de Deus. E é por isso que Paulo se refere assim, eu fui até o terceiro céu. Ele sabia que essa experiência podia torná-lo arrogante, orgulhoso. E aí então ele faz uma citação aqui. Veja no versículo 17, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse, veja, para que eu não me tornasse soberbo, foi-me posto um espinho na carne. Muito se discute a respeito do que seria o tal do espinho na carne de Paulo. Alguns já propuseram que o espinho seria um problema nos olhos, outros dizem que o espinho na carne era a constante perseguição que ele sofria. Nós não sabemos, é impossível saber. O que dá para saber, olhando para o texto, é que incomodava muito a Paulo, é que era algo que não trazia prazer pelo prazer. Agora, esse espinho na carne foi uma bênção na vida do apóstolo Paulo. E aqui, nesse texto, parece que ecoam as palavras do salmista, foi bom ter passado por aflições, para que aprendesse os teus decretos. Quais são as bênçãos aqui, que Paulo teve por causa do espinho na carne? Paulo aprendeu algumas coisas. Primeira coisa que Paulo aprendeu a ser humilde. Veja o verso 7, eu vou ler de novo. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Ensoberbecer, a palavra aqui é pensar além da medida, ou naquilo que a gente fala aqui, se achar. Não tem gente assim? Paulo está dizendo, para que eu não me achasse muito, Deus colocou em mim um espinho na carne. Por mais que a experiência tivesse sido formidável, por mais que a experiência tivesse sido real, Paulo continuava pecador. Paulo continuava sujeito às mesmas fraquezas. Paulo continuava diante de uma tentação de achar que ele era mais do que ele de fato era. E se vocês lembrarem das instruções de Paulo nas suas epístolas, vão lembrar que ele vai dizer, é Paulo que vai dizer e ensinar que nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Então veja que Paulo, no que ele está relatando aqui que ele viveu, ele está ensinando em outros lugares e em outras epístolas. Isso de fato foi uma bênção na vida do apóstolo Paulo e mostra que tornou esse homem um homem humilde. A ideia aqui é de que Deus queria reprimir no apóstolo Paulo qualquer sinal de insubordinação. Paulo, você é um apóstolo chamado para pregar aos gentios, ele seria
grandemente usado por Deus, mas ele era pecador. Mas o mérito não era dele. Lembre-se, compare Paulo com os outros apóstolos. Paulo é o mais estudado dos apóstolos. Mas aqui, com o espinho na carne, ele está aprendendo a ser humilde diante do Senhor. E é por isso então que ele fala que Deus coloca um espinho na carne. Eu não sei você, mas vez por outra, tem tempo que não acontece isso, graças a Deus. Estava mexendo em alguma madeira e você espeta, lá no Espírito Santo a gente fala que é firpa, eu não sei como você chama aqui em São Paulo, aquela lasquinha de madeira, né, que enfia no dedo, na carne. É um negócio tão pequeno e aquele negócio fica o dia inteiro, parece, lembrando. É uma coisa tola, mas incomoda. Enquanto você não tira aquele negócio ali, você não sossega. E a ideia do espinho de Paulo é exatamente isso, algo que constantemente trazia à mente dele quem ele era, a sua fraqueza. Por isso eu me refiro a isso como uma bênção. Talvez nos nossos dias, onde tem se pregado o evangelho triunfalista, isso não soe como bênção, como não foi para minha ex-ovelha. Paulo tinha algum problema, pastor. Mas na visão de Paulo, isso de fato é uma bênção. Ele está usando aqui uma metáfora aqui extraída da lida com os bois. Os bois, eles eram espetados o tempo todo para poder trabalhar e lembrar que eles tinham que fazer alguma coisa, e isso incomodava o apóstolo. E ele fala um pouco mais, veja, para ele esse espinho é um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, para bater na sua face. Os homens talvez lembrem mais disso aqui. Lembra que quando você era menor, era menino e brigava na escola, ou brincava de lutinha, alguma coisa assim, e alguém ia, brincava e dava um tapinha de leve assim no rosto, falava assim, no rosto não, hein? No rosto não, batia, quebrava a pessoa toda, o outro dava um tapinha de nada no rosto. Não, no rosto não. Por que no rosto não? Porque de fato a honra é uma desonra, na verdade, isso. Lembra como as pessoas chamavam outras para duelar, pegava a luva, ia no rosto e passava a luva 2 vezes assim no rosto da pessoa. E Paulo fala, olha, esse espinho é como se fosse um mensageiro de Satanás que bate na minha face, humilha de fato o apóstolo. E Paulo está aprendendo exatamente isso, a não se exaltar. Agora pense no contraste que Paulo está estabelecendo aqui. Volte a sua Bíblia aí, algumas páginas, no capítulo 10. Como eu disse, no capítulo 10 ele tinha mudado o tom da carta, e ele começa a falar dos falsos apóstolos. Veja no versículo 10, no capítulo 10, verso 1. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. De novo, Paulo está sendo irônico aqui, essa era a acusação. Sim, eu vos rogo que eu não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então Paulo começa exatamente nesse tom. Agora veja o que ele diz lá no verso de número 11. Considere o tal isso, que o que somos na palavra por cartas, estando ausente, tal seremos em atos, quando presentes, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Esse era o proceder dos falsos apóstolos. Eles olhavam para eles mesmos e começavam a fazer uma propaganda positiva deles mesmos, se vangloriar, falar a respeito deles, louvar a eles mesmos, numa atitude parecida com a daquele fariseu que vai orar lá no templo, lembra? Senhor, obrigado, porque eu não sou como os demais homens.
nem como esse publicano. Aquele era um homem que louvava a si mesmo. E os apóstolos, os falsos apóstolos aqui são assim, mas Paulo está mostrando lá exatamente o contrário. Ele está mostrando que para que ele não fizesse isso, e ele de fato tinha experiências reais, não eram inventadas, Deus coloca nele um espinho na carne. E por que Deus não coloca o tal espinho nos falsos apóstolos? Por que só em Paulo? Porque aos seus, aqueles que Deus ama, Ele cuida e disciplina. Os outros Deus deixa entregue a si mesmos. Aquilo é para eles condenação. Deus quer reprimir em Paulo esse mesmo sentimento. Então o que esse verso mostra é que Deus tem cuidado dos seus servos. Deus tem cuidado de você. Agora, como é que você se sente diante das tribulações? Você consegue perceber que Deus quer deixar você mais humilde? Quer que você não se enxergue como mais do que você de fato é? Você consegue perceber o papel pedagógico das tribulações? Porque nada acontece por acaso. O espinho de Paulo não foi por acaso, foi colocado. E as suas tribulações também não são por acaso, elas são colocadas. É Deus que coloca cada uma delas diante de nós. Agora, nas igrejas nós temos pessoas que começam a se vangloriar do seu estado, achando que de fato são mais espirituais do que outros, de que são mais crentes do que outros. Não é isso que Deus quer para nós. E é por isso que é o próprio Paulo que vai dizer na outra epístola que aquele que pensa estar de pé, cuide ou veja que não caia. Cuidado com a soberba, cuidado em achar que você é mais do que você de fato é. E muitas vezes Deus nos coloca em tribulações, prova as nossas vidas a fim de ensinar isso, para que no final possamos falar como o salmista: foi-me bom ter passado por tribulações para aprender os seus decretos. Agora, com isso eu não estou dizendo que você deve ser falso modesto. Não confunda as duas coisas. Aquele que tem falsa modéstia, ele não é humilde. Falsa modéstia é aquele camarada, está vendo o pessoal tocar aqui, que você fala assim: rapaz, você toca bem, né? Você vê ele com o violão, você diz: 3 notinhas só. Ele toca bem. 3 notinhas. Não é isso. O mesmo Paulo que está aprendendo humildade aqui, lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, ele diz o seguinte: trabalhei mais do que todos os apóstolos. Paulo, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Ele completa: porém, não eu, mas a graça de Deus em mim. Ser humilde não quer dizer que você agora vai deixar de considerar as suas realizações, mas você vai dar glória àquele que capacita você para fazer o que você faz. Afinal de contas, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudança. Deus requer humildade dos seus servos. Deus resiste aos soberbos, diz a Bíblia, mas dá graça aos humildes. Volte na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, e aquele espinho também ensinou Paulo a ser dependente, verso 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Veja, primeiro, ele é humilhado por isso, e a humilhação de Paulo faz com que Paulo busque a Deus. Não é ele que resolve os seus próprios problemas. Ele sabe que ele depende de outro maior do que ele. Ele sabe que ele precisa de Deus. Ele então é enfático: por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor. E aqui é interessante, porque Deus só vai responder a Paulo na 3ª vez. Paulo pede, não há resposta. Paulo pede novamente, não há resposta. Na 3ª vez é que Deus vai responder, e a resposta não era aquela que Paulo queria, não. A resposta era totalmente diferente da que Paulo estava pedindo. Agora veja, Paulo está aprendendo na prática
que ele não é autossuficiente, que ele é um servo, que ele é um instrumento, que ele trabalhou mais do que os outros apóstolos, mas que foi Deus operando por meio dele. E ele aprende tão bem essa lição de dependência que quando ele escreve aos Romanos, ele vai falar de outro tema, ele vai falar da salvação ali. Mas ele fala da dependência de Deus também na salvação, quando ele termina de expor a questão da salvação, da eleição de Deus, e diz: assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Isso é verdadeiro em relação à sua salvação, isso é verdadeiro em relação a toda a sua vida. A nossa sociedade está o tempo todo tentando colocar no coração dos homens essa convicção egoísta e autossuficiente. Eu lembro que eu estava assistindo um desenho, a Fernanda era menorzinha, e a gente estava assistindo o Discovery Kids lá em casa. Tem o cachorrinho mais legal da televisão, está na Discovery Kids, o Doc, aquele cachorrinho de olho preto. E está cantando um monte de musiquinha lá do Doc, e ela está cantando as musiquinhas do Doc, e de repente tocou uma. E eu fui olhar a letra, e a letra era assim: tudo depende só de você, você consegue, você vai ver. As mães que riram, eu já vi aí que conhecem a música. E eu parei e falei assim: está errado, Fernanda, está errado, tudo depende de você. Mas veja, é um programa bobo, infantil, né, para as crianças, e é legalzinho mesmo o cachorrinho. Agora, a mensagem que traz é maligna. Ela não é cristã, essa mensagem. Não depende de você. Na minha época era outro que ensinava isso, né? O poder de vocês, lembra? O Capitão Planeta, que no final do desenho dizia: o poder de vocês. E o tempo todo, nos desenhos, nos filmes, nas linhas filosóficas, nas terapias, depende de você. Você consegue. É por isso que há algumas terapias que propõem que você vá para frente do espelho e diga: você é bom, você consegue, você pode, você é isso. A terapia de Paulo era diferente: é você não pode, você é um miserável. Faça isso todo dia de frente do espelho. Você merece ir para o inferno, porque é isso. O que você tem que falar diante do espelho sobre você é isso. E ao mesmo tempo falar: Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus te ajuda. Agora, isso não fica só nesse âmbito. Isso acontece nas nossas igrejas, onde os sermões ensinam os crentes que eles podem vencer os seus gigantes. Muitos aqui talvez tenham ouvido, certo? Você tem que ser como Davi. Qual é o seu gigante? Qual o gigante está te atormentando? Quem é o Golias da sua vida? Então faça como Davi, seja como Davi. Você nunca vai conseguir ser como Davi. Não é essa a mensagem do texto. A mensagem do texto é: você é Israel. O gigante vem e você corre. Jesus é Davi. Jesus vence o gigante. E você depende de Jesus para enfrentar gigante. Não invente de ir sozinho vencer gigante, que você vai levar uma pisada. Agora, o Senhor a quem nós servimos, aquele de quem nós dependemos, aquele que luta as nossas lutas, lembra da expressão do Antigo Testamento? O Senhor peleja por vós. A batalha não é de vocês. Mas nas igrejas nós somos ensinados muitas vezes a isso, a ser crentes firmes, né? Que vão vencer tudo. Não, nós dependemos de alguém que venceu por nós. E é exatamente porque somos dependentes, somos limitados, que Jesus Cristo veio. Porque se nós tivéssemos toda essa capacidade para resolver tudo, nós resolveríamos o problema maior que temos, que é o de pecado. Cumpriríamos toda a lei do Senhor por nós mesmos, nos apresentaríamos diante de Deus e diríamos: me dê a salvação, eu mereço. Nós somos dependentes. E Paulo está aprendendo aqui a ser dependente, e algo que demonstra isso é que ele está orando. A oração demonstra isso.
Quando o Senhor nos ensina a orar, ensinou os seus discípulos, e isso serve para nós. Não é para que tentemos manipular Deus, convencer a Deus. Tem gente que acha que com os seus bons argumentos vão convencer a Deus a fazer uma coisa diferente do que Ele queria fazer. Não é para isso a oração. A oração nos mostra e nos coloca no nosso lugar. Paulo está vendo que o problema é grande, ele busca a Deus, mas ele está dependente e submisso a Deus. Veja se não foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele mesmo orou assim: Pai, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Dependência de Deus, nos colocando diante dele, colocando os nossos desejos diante dele, as nossas aflições diante dele, e dizendo: Senhor, só o Senhor que pode resolver, se for a tua vontade. Mas os hereges do nosso dia vão dizer que quem ora dizendo que seja feita a sua vontade não tem fé. Não tem fé. Você tem que dizer, afirmar, declarar, decretar. Quem somos nós? Se nós pudéssemos fazer tudo isso, seríamos deuses. E não somos. Nós dependemos dele. E Paulo está aprendendo isso, e você deve aprender isso. Lembre-se disso, quando vierem as tribulações. Você é pó. Deus sabe disso. Eu gosto muito do salmista dizendo isso, né? Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Paulo vai dizer que ele não nos dá nada que não possamos suportar. Ele sabe até onde nós conseguimos suportar. Mas quando ele nos coloca em circunstâncias adversas, em provações, ele quer nos tornar dependentes. Ele quer que nós entendamos isso. Nós somos. Dependemos de Deus para tudo. Pouco mais. Paulo aprendeu também a apreciar a graça de Deus. Veja o verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Como eu disse, 3 vezes Paulo pediu: Senhor, tira o espinho. A minha graça te basta. Era isso que Paulo queria ouvir. Se fosse você, era isso que você queria ouvir? Quando você pede a Deus que te livre da sua tribulação, é isso que você quer ouvir? Lembre-se da minha graça. A minha graça te basta. Há alguns anos, não sei se foi ano passado ou no retrasado, eu preguei no Salmo 13 aqui na igreja, estou lembrando agora. E lá você vê exatamente isso. Davi começando a oração dizendo: Senhor, até quando? Até quando? O Senhor não vai mais olhar para mim? Senhor, os meus inimigos querem prevalecer contra mim. E ele ora, e no final da oração: quanto a mim, confio na tua graça. Deus não tinha mudado nada, absolutamente nada na vida de Davi ainda. Mas ele expressa a sua convicção, a sua apreciação da graça de Deus. Entender a graça de Deus é saber de onde Deus já te livrou. E convenhamos, irmãos, se Deus já te livrou do inferno, se não te desse mais nada o restante da sua vida, você já estaria no lucro. No lucro. E é por isso que nós temos que apreciar a graça de Deus soberana. E entender que quando Deus diz: a minha graça te basta, Ele não está dizendo para você se contentar com pouco. A graça, segundo o salmista, é maior do que a vida. Ela é maravilhosa, como diz um dos hinos. E Paulo está aqui aprendendo isso, a ficar satisfeito com essa graça. Porque a resposta dele é: de boa vontade,
pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A resposta de Paulo, aquilo que Deus está dizendo para ele, demonstra que ele está apreciando de fato a graça, porque parece que por muitos momentos nós esquecemos isso. Nós temos uma mentalidade bastante meritória. Nós achamos que nós merecemos coisas e de que nós não merecemos outras coisas. Quando você é afrontado, você fica pensando, mas para que isso? Eu não merecia isso. Quantas vezes nós não reagimos assim? Eu não merecia assim, eu não merecia isso. E eu esqueço que eu mereço coisa pior do que essa. Que por causa dos meus pecados, eu merecia somente a ira de Deus, que Ele, de forma misericordiosa e graciosa, salvou a minha vida. Cravou na cruz o meu pecado no Filho dEle. E um Deus que me ama dessa forma, Ele não está brincando com a minha vida quando me coloca em adversidades e em tribulações. Há propósitos para tudo isso, e é por isso que Paulo pode escrever aos Romanos e dizer que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Senhor. E aí muitos falam assim, acham que eu fui mandado embora do meu emprego, tem crise, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, eu vou ganhar um emprego maior, ou melhor, não é isso? Não é desse bem não que a Bíblia está dizendo. Se você for lá em Romanos, o bem lá é ser formado à imagem de Cristo. Fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos conformes à imagem de Cristo, e as pressões, as tribulações, as provações, elas vão aperfeiçoar em nós o caráter de Cristo, e é por isso que tudo coopera para o seu bem. Não é que a Bíblia quer que você veja o mundo cor-de-rosa agora. Tem muita gente que acha que é assim. Acha que quando José chegou lá no final da história e disse, olha, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus, que José mudou toda a sua visão da história. Ele até começou a apreciar aquele poço, dizer, olha, lá naquele poço até que teve coisa boa. Ele era quentinho. Lá na prisão, na prisão era muito legal. Foi ruim, foi tudo ruim. O que mudou não foi a percepção do acontecimento, do fato, do que ele sofreu, mas do que Deus tinha como propósito. Ali, preservar a linhagem do Messias que viria. Preservar todo Israel, para que o povo não perecesse, para que Jesus Cristo viesse, para que a serpente pudesse ser esmagada. Havia um bem, um propósito por trás disso, mas a experiência foi ruim. As suas também serão. As suas também serão, mas confie na graça do Senhor. Submeta-se como Paulo, de boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E ao responder dessa maneira, Deus ensina a Paulo que nem sempre aquilo que você pede é o melhor. E a Bíblia fala isso, né? Nós não sabemos orar como convém. Tiago fala mais duro ainda, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos vossos prazeres. As nossas orações são egoístas. Eu estou expondo Atos lá na igreja, e uma das coisas que me chamou muito a atenção foi a oração da igreja logo nos primeiros capítulos, quando há a primeira perseguição, os apóstolos são presos, eles são chamados diante do Sinédrio, eles são exortados a não mais pregarem no nome de Cristo. As coisas iam ficar muito complicadas para eles se eles pregassem no nome de Cristo. Aí eles são soltos, chegam na igreja e vão orar. E a oração não é, Senhor, livra desse pessoal que persegue a gente. Se você olhar lá, dê lá uma olhada no texto de Atos. Senhor, olhe para eles e nos conceda intrepidez para pregar. Eles não desistem de pregar não, e eles sabem que quanto mais pregar, mais tribulação vai vir. E o que eles pedem? Intrepidez para pregar. Eles entendem, eles estão satisfeitos com o propósito de Deus, com a graça de Deus, e nós devemos aprender a orar para a glória de Deus,
e não simplesmente para o nosso benefício. Considerar a graça vai nos instruir, nos ensinar isso. A saber que nós precisamos viver para a glória de Deus e que isso se reflete até mesmo na forma como eu me coloco diante dele em oração. Davi faz a mesma coisa lá no Antigo Testamento. Por 7 dias ele jejua pelo seu filho, que Deus disse que tiraria a vida. Lembra disso? O filho de Batseba, fruto do adultério. Olha, o seu filho vai morrer. 7 dias ele ora, jejua. Deus tira a vida do filho dele. Ele se levanta e entra na casa de Deus, adora. Jó, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essas pessoas puderam expressar dessa maneira por entender a graça. E nós precisamos entender a graça de Deus. Você está satisfeito com a graça de Deus ou precisa de um pouco de mais coisas? Ou você vê na vida cristã uma oportunidade simplesmente de estar do lado de um Deus que pode te dar muitas coisas boas? É verdade que Ele dá. Mas é verdade também que nós não devemos nos relacionar com Deus por causa disso. Por causa daquilo que Ele nos dá. E isso pode ser visto quando você ora. Quando você ora e as coisas saem totalmente diferentes daquilo que você pediu, qual é a sua reação? Você consegue agradecer a Deus quando Ele responde de forma bem distinta daquilo que você queria? Quando Ele não executa a justiça da forma como você gostaria? Como Ele não arruma as circunstâncias do jeito que você gostaria? O que vem depois disso é louvor ou é murmuração? E isso demonstra se nós estamos de fato satisfeitos com a graça de Deus, que é abundante em nossas vidas. Nós somos salvos pela graça. E essa é a maior prova do amor de Deus por nós. Estaríamos condenados, não fosse a graça de Deus. E aí então, Paulo de novo aos Romanos, no capítulo 8, depois de falar disso, vai dizer o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente, ou pela graça, todas as coisas? Todas as coisas. Agora você lembra o contexto? Se você não lembra, depois você vai lá em Romanos e confira. É nesse contexto que Paulo vai dizer: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo não cantou sabor de mel, a minha vitória tem sabor de mel. Por amor de ti, nós somos entregues à morte o dia todo, nós somos vencedores. Nós somos vencedores. Se Paulo tem algum problema aí nesse conceito de vencer seu? Vencedores. Agora, Deus estava dando graciosamente todas as coisas. Então, para Paulo, Deus não retirar o espinho na graça foi uma bênção para que ele aprendesse a apreciar a graça do Senhor. Por último, Paulo aprendeu a estar alegre nas provações. Veja lá o texto, verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Agora endoidou de vez, né, o homem? Porque tudo bem, está satisfeito com a graça, tudo bem. Agora, você está sentindo prazer na fraqueza, na angústia, na tribulação, na injúria. Você imagina você ser injuriado e sentir prazer nisso? Esse homem é masoquista. Nas tribulações ou nas perseguições. Mas por quê? Por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então
é que sou forte, a ideia é que estas coisas todas, que não são boas, certo? Elas não são boas em si mesmas, mas quando elas sobrevêm aos crentes, elas imprimem no coração do crente esse entendimento de que eles dependem de Deus, de que eles não se bastam. E quando eles entendem isso, eles correm para Cristo. Você já imaginou se a vida cristã não envolvesse provação e sofrimento e todas as demais coisas? Ela seria hipotética, simplesmente hipotética. E Deus não nos deixa assim não, viver na hipótese. Ó, Jesus mudou, o Evangelho mudou minha vida. É mesmo? Como é que você sabe? Não sei, nunca aconteceu nada de ruim na minha vida, nunca tive que passar por tribulação nenhuma. Eu tenho um conhecido, eu contei isso esses dias lá na igreja, que eu não via há muito tempo, e por causa do negócio de Facebook, eu mantive contato com ele de novo. E a gente não se via mais de, 20 anos, mais do que isso. E na época, eu não era crente, ele não era crente, estudávamos na mesma escola, e ele, como eu, é grande, alto assim, certo? Mas ele tinha uma coisa que eu não tenho, que geralmente todo baixinho tem, muito invocado, quer brigar com todo mundo, certo? E ele era assim, lutava. E aí um dia ele escreveu no Facebook assim, eu estava de moto, em um caminho lá em Guarapari, parei no sinal, o carro parou no sinal, eu parei do lado, na frente, quando abri o sinal, eu arranquei na frente do carro, o motorista não gostou disso, foi lá e me deu uma fechada. E aí ele escreveu assim, agora eu sei que eu nasci de novo, porque se fosse em outro tempo, eu tinha partido atrás do carro e para bater no cara. Ele tava, o que eu li, a forma como eu li, aquilo lá foi assim, ele está espantado que ele não fez o que ele deveria fazer. Ou seja, ele está vendo Deus trabalhar na vida dele. E Deus nos dá a oportunidade de ver mudanças quando nós somos testados, quando nós somos provados. Porque se não há aprovação, como é que você sabe que você... Olha, antes de Cristo era mal pavio curto, e agora? Não sei, ninguém mexe comigo mais. Não dá para saber. Como é que você vai saber o fruto do Espírito, né? Se você está frutificando? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio. Como é que você vai saber se você está frutificando, se você não é exposto a situações em que você tem que responder dessa maneira? E que em outro tempo você responderia de forma totalmente diferente. Então a vida cristã não é hipotética, e é por isso então que eu entendo bem o que Paulo está dizendo. Eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, porque isso me amassa, me humilha, me joga para perto de Cristo. Porque se Paulo, que antes era muito bem visto, lembra de Paulo antes da conversão? Paulo era o cara, ele era o mestre, todos respeitavam Paulo. E agora ele se converteu e veio para a igreja, todo mundo continua do mesmo jeito. Paulo é exatamente o inverso que ele experimenta na igreja. A despeito de ter sido o homem mais usado por Deus para escrever aqui, mas pense na quantidade de provação pelas quais Paulo passou. E ele chega a falar isso, né? Do naufrágio, dos açoites, de ter sido quase morto, de ser perseguido. Lá no começo, lá na sua conversão, Deus chega para Ananias e diz, vai lá e fala para Paulo. Não, Senhor, o senhor não sabe quem é Paulo, o senhor mata crente. Ninguém confiava em Paulo. Então, se ele não é exposto a todas essas coisas, se Deus não coloca nele um espinho na carne, o que ele está dizendo aqui, olha, eu poderia me ensoberbecer mesmo. E para que isso não acontecesse, Deus foi benevolente comigo. Deus me abençoou com espinho na carne. Você consegue falar isso da sua tribulação? Deus me abençoou com essa aprovação. Porque
a visão bíblica sobre a provação é exatamente essa. E é por isso que Tiago vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias. Eu não quero nenhuma, quanto mais várias. E por que Tiago tem essa visão da provação? Porque ele sabe exatamente para que servem as provações. Veja lá no capítulo 1, verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Traduzindo o que Tiago está dizendo aqui, para que você seja conforme a imagem de Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo que é assim, perfeito e íntegro e em nada deficiente. Então Tiago, ao invés de ser masoquistas, são homens que sabem muito bem que Deus está tratando o seu povo e que tem uma promessa para o seu povo: formar nele o caráter de Jesus Cristo. Nós somos escolhidos e eleitos para isso, para responder como o Senhor Jesus Cristo. A palavra que Paulo usa aqui para fraco revela exatamente isso: incapacidade. Porque quando eu sou incapaz, porque quando eu não tenho força, é que eu sou forte. Porque a força é do Senhor. Porque é o Senhor que peleja por Paulo, porque é o Senhor que sustenta Paulo. Agora veja que isso tudo está na teologia de Paulo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo ensina sobre isso, e Paulo viveu todas essas coisas, e aprendeu tão bem isso, que lá aos Filipenses ele escreve: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto você está humilhado, como também honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez, tudo posso, naquele que me fortalece. Veja se isso aqui não é: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu sou incapaz, eu me agarro àquele que é capaz. E deve ser assim na sua vida. A vida cristã não é um mar de rosas. E aquilo que nós vemos em nossos dias difere bastante disso tudo que nós temos visto até aqui. Repudie esses pensamentos e aprenda a agradecer a Deus pela bênção do espinho da carne, por saber que o Senhor está tratando a sua vida, está santificando a sua vida, a fim de apresentar você, juntamente com toda a sua igreja, no dia final, sem mácula e nem ruga, a fim de que sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Você consegue encarar a provação com alegria? Esse é um mandamento da Bíblia. Tende por motivo de toda alegria o passar por provações. Você não é poderoso, você não pode, você é incapaz. E talvez se estivéssemos em outra igreja, as pessoas sairiam tristes depois de um sermão desse. Como é que eu vou na igreja depois de uma semana inteira trabalhando e o pastor fala que eu sou incapaz? E é exatamente por se ver assim que você pode contemplar a graça de Cristo. Porque quem não se vê assim é como aquele grupo de fariseus que se via como muitos sãos. E que Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, essa boa notícia, ela é dada depois de entendermos aquilo que nós somos diante de Deus.
e daquilo que nós merecemos diante de Deus. E depois de entender isso tudo e abraçar a graça de Cristo, nós podemos experimentar o que tem experimentado Paulo aqui, aprendendo a ser humildes, aprendendo que somos dependentes, a ficar cada dia mais satisfeitos com a graça de Deus, a estar alegres nas provações, sabendo que enquanto estivermos nesse mundo, irmãos, somos peregrinos e forasteiros. E eu gosto muito dessa linguagem, porque peregrino e forasteiro, ele não tem morada fixa. Não dá para fazer uma casa bonita, não dá para colocar móveis confortáveis. Lembra como Deus tratou Israel no deserto? Caminhando. O povo se estabelecia, quando a nuvem se levantava, o povo saía, bora andar. E tira tudo, desmonta a barraca e anda. Para um pouquinho e anda. Não havia um momento, vocês vamos parar por aqui? Vamos parar por aqui. E muito das tribulações que nós vivemos e pelas quais passamos, é Deus nos lembrando, nós não somos daqui. Não se apegue muito aqui. Não espere a simpatia do mundo para com você. Não esqueça que estamos caminhando para o alvo, caminhando para a terra que o Senhor nos deu, a qual Cristo, que é o nosso Josué, está à frente, nos conduzindo para essa terra boa, que emana leite e mel. E enquanto isso, as provações vão nos lembrando que nós não devemos nos apegar a esse lugar, mas nos apegar ao Redentor, aquele que se deu por nós. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos faça cada dia mais satisfeitos com sua graça. Vamos orar, curve a sua cabeça. Nós exaltamos, Pai Santo, o teu nome bendito, porque ao olhar para a tua palavra, podemos ter a certeza de que o Senhor é bom e que a tua misericórdia dura para sempre. Ó Senhor, que a cada dia, Deus, possamos entender, ó Deus, o benefício das provações. Entender, ó Deus, que em Cristo Jesus estamos seguros, de que em Cristo Jesus já recebemos da tua graça maravilhosa, já recebemos o perdão dos pecados, já recebemos a promessa de uma nova terra, já recebemos a vida abundante que se iniciou, mas que será plenamente desfrutada no porvir. Nos ajude, ó Deus, a lembrar dessas verdades, para que diante das nossas provações, ó Deus, entendamos os propósitos benéficos do Senhor para a nossa vida. Nos torne humildes, Pai, como Jesus era. Nos torne dependentes, como o nosso Senhor se mostrou em todo o seu ministério aqui na terra. Nos faça apreciar, ó Deus, cada dia mais a graça maravilhosa do Senhor e a viver para a tua glória. Cuida das nossas vidas, ó Deus, e com tua mão segura bem firme a nossa, porque como somos fracos, ó Deus, não conseguimos caminhar sem teu amparo. Cuida de nós, como tem feito até agora, e nos ajude a apreciar a graça maravilhosa do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém.